Graça, maravilhosa graça. Gostaria de pensar com os irmãos, ao contrário do que costumo fazer em termos práticos, não numa homilia expositiva, mas em uma homilia temática. Vou falar sobre graça. E eu vou usar textos bíblicos para tratar desse assunto. Eu peço que você possa se entregar a essa exposição. Graça é a bondade de Deus mostrada, revelada a pessoas que não merecem. Vou repetir. Graça é Deus ser bom e favorável com quem não fez para merecer. A carta de Efésios fala no verso 2 que você leu em voz alta comigo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nós ouvimos muito falar sobre graça. Nós, na verdade, já ouvimos dezenas de sermões sobre graça. Já fizemos devocionais entre nós sobre graça. E essa bondade de Deus para quem não fez nada por merecer, ela é um pouquinho diferente do conceito bíblico de misericórdia, por exemplo. Misericórdia é a bondade de Deus mostrada a pessoas que estão em estado miserável, ou seja, em um estado de dívida. Como podemos entender isso? No Jardim do Éden, quando nós vemos a criação maravilhosa de Deus, nós vemos que Deus vai preparando graciosamente um jardim para Adão e Eva. Ele vai preparando, colocando bichos, plantas, animais, né? Não há Adão e Eva, mas há Deus e sua graça. E podemos perceber que não somente não há Adão e Eva, como não há Adão e Eva devendo nada por terem feito mal a Deus ou terem se rebelado contra Deus. Eu não sei se vocês entendem, mas Deus é gracioso com Adão e Eva antes que eles viessem a existir. Eles nada tinham feito de bem ou mal e Deus já lhes era favorável. E Deus fez o jardim. Em seguida, acontece a queda. O capítulo 3 de Gênesis é marcado pela queda. Adão e Eva, então, estão em rebeldia contra Deus. Eles estão em uma posição contrária a Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que avançam dentro dessa perspectiva de que se tornam inimigos de Deus, rebeldes a Deus. Eles são contrários a Deus. E aí Deus lhes exerce um aspecto da graça que é a misericórdia, que é não os fulminar, mas retirá-los do jardim, para que em seu estado deplorável não venham comer um fruto que os tornaria permanentemente deploráveis. A árvore que Deus não permite que eles comam, ou seja, a árvore da vida, era uma árvore que talvez, comendo aquela árvore, eles permaneceriam no seu estado apóstata para sempre. Deus os retira do jardim e com sua bondade e misericórdia não permite que eles, daquele estado, comam da árvore. Deus é misericordioso, não os esmagando segundo as suas misérias. Porque o salário do pecado, diz Romanos, é a morte. Ainda assim, Deus aplica a justa punição do seu erro. Deus é gracioso com Adão e Eva em sua formação de jardim, e Deus é misericordioso com Adão e Eva com sua dívida impagável. Está indo? Ou seja, a graça tem sua face de misericórdia, a face de olhar a miséria e atuar. Mas a graça também tem a sua fase ou a sua perspectiva que antevê todas as coisas e opera beneficamente ao homem, mesmo antes dele ter feito bem ou mal. Antes que Jacó ou Esaú tivessem feito bem ou mal, Deus foi favorável a Jacó e o colocou em uma disposição de cumprir o plano da redenção. Jacó havia feito algo? Não, mas a graça de Deus já estava sobre a vida de Jacó desde a eternidade e o Senhor lhe foi favorável. Onde nós chegamos? Precisamos entender a graça de Deus não apenas para que possamos responder à graça agradecendo. Isso não significa fazendo nada por isso. A gente não agradece fazendo, por assim dizer. A graça de Deus, ela deve em nós evocar adoração, louvor e exultação. Portanto, nós não respondemos à graça de Deus fazendo. Está entendendo? Não é assim, Deus foi bom comigo e agora eu vou ser bom para Deus. Isso não é responder à graça.
Isso é, como diz John Piper, nesse mesmo livro, a ética do devedor. A ética do devedor é o quê? Ele me fez algo, eu faço algo de volta. Não, a resposta à graça não é fazer algo por Deus, é adorá-lo, é reverenciá-lo, é dizer e viver em motivação de coração, em permanente estado de exultação. Essa é a resposta à graça. Não é como Deus foi bom para mim, agora eu entrego minha vida para Jesus e eu farei tudo por Jesus. Não, não é isso. Isso aí é a ética do devedor. É aquele senso de dívida, né? Que eu tenho dívida, eu tenho dívida. Eu gostaria que a gente pudesse começar falando de graça em Romanos. Por favor, vá comigo a Romanos. Romanos no capítulo 9. Existe um primeiro aspecto em Romanos capítulo 9, versos 14 a 16, que deveria nos fazer pensar sobre graça de um modo muito peculiar. Romanos capítulo 9, versos 14 a 16. Observe, por favor. Depois daquela afirmação de amei Jacó e aborreci Esaú, Deus vem com o verso 14, através da vida de Paulo, recitando também versos de Êxodo. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, pode ler comigo? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Obrigado. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Existe um aspecto aqui importante. Esse texto foi extraído de uma conversa de Moisés com Deus. Moisés estava conversando com Deus e logo após Moisés ter pedido a Deus duas coisas. A primeira é: se o Senhor não for, eu não vou. Vá à nossa frente. Capítulo 33 diz: vai, se o Senhor não for, a gente não parte. E aí Deus falou: eu vou. Você alcançou favor aos meus olhos, eu vou. E aí em seguida Moisés faz aquela pergunta que é respondida por essa frase: mostra-me a tua glória. Eu quero te ver. Eu quero ver toda a exuberância do seu céu. E aí Deus responde acerca da própria natureza. Ele fala assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O que Deus está tentando, ou na verdade Deus não tenta, mas Deus está nos mostrando com isso, é que Deus é completamente livre. Ele favorece a quem Ele quiser. Ou seja, Deus é livre. Ele não está limitado à maldade de ninguém, mas Ele também não está persuadido pela bondade de ninguém. Deus não está como que prevendo nossas ações para corresponder às nossas ações. A graça não é constrangida por nada fora do próprio Deus. Tá, e o que isso de fato pode, o que isso de fato pode fazer sentido ao eu pensar sobre o tema graça? A natureza de Deus, seu nome santo e toda a sua realidade de quem Deus é livre. Deus não aceita a coerção de nenhum de nós. Deus não se move de modo diferente porque prestamos o culto com mais ou menos sinceridade. Deus não se move em agendas humanas. A bondade de Deus não se estabelece em uma estrutura no qual eu faço, então Deus faz. André, de que maneira isso pode, de fato, poder fazer sentido para nós? Primeiro que isso é um grande encorajamento para os pecadores. É um encorajamento para a gente suja que nem a gente, que deixa de orar porque pecou e que nunca fez, que deixa de ser mais incisivo porque teve uma semana menos espiritual, acredita que não possa na sexta-feira dividir uma palavra com uma irmã. Eu não tenho esse direito, ou seja lá o que for. Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo já fez isso. Nós estamos aqui jogando para o alto. Nós estamos tentando mostrar que existe bondade de Deus para a tua vida e que a atuação do Senhor, ela não está amarrada na tua resposta a Ele.
e de que Deus não salva pessoas nem pelo que elas fazem e deixa elas pelo caminho porque elas fizeram algo. A graça dele é livre. Ele é o ser mais livre do mundo, ou fora dele. Se tem um grito nessa nossa sociedade atual, que é um grito que ecoa, é liberdade. Meu corpo, minhas regras, minha mente, meus sonhos, minha escolha. Isso é uma espécie de Deus liberdade. E liberdade total é uma perfeição divina. Deus é completamente livre. Seu campo de atuação, o modo como Ele deseja fazer, são completamente livres. Isso precisa tocar no nosso coração quando nós estamos lidando com os nossos pecados. Deus não nos vê segundo nossas misérias. Quando Deus nos salva, e a gente vai ver sobre salvação e graça, mas quando Deus nos salva, Ele tem consciência em si mesmo que vamos pecar. Não existe essa de você não vai pecar mais. Mas ainda assim, Ele é bom. Tudo bem. De que modo isso deve me fazer pensar sobre eu e o mundo? A graça de Deus precisa ser a bandeira da igreja ao lidar com os pecados uns dos outros. A bondade com a qual Deus age em nós deveria ser a busca pessoal, porque só com o poder do Espírito Santo podemos agir com tal graça, só com o poder do Espírito Santo, agir de tal forma que aquilo que fazem contra nós não seja algo que interfira naquilo que fazemos para os outros. Deus é livre de sua maldade para o salvar, de sua miséria para o justificar, de sua sujeira para o santificar, e se nós entendemos isso e somos filhos dele, nós agimos de igual modo com o próximo. Não há mais maldade, não há mais miséria, não há mais nada que de fato possa nos fazer não praticar o bem. Eu li uma vez que uma cidade dos Estados Unidos entrou em estado de choque, porque uma mulher havia perdido um filho para um bandido. E aí, de repente, a pessoa vai tentar jogar isso em um aspecto errado do ponto de vista psicológico, e com aquilo que eu quero dizer que algumas pessoas tentam talvez criar lógicas para fugir da graça. Essa mulher então perdeu seu filho. E o que ela fez? Ela foi até a cadeia, o cara foi preso, e ela orou pelo bandido. Tempos depois, quando ele foi solto, ela havia feito uma promessa: olha, eu vou orar pela tua vida, quando eu estiver solto você me procura. Ela o acolheu em sua casa. E aí você vai dizer: não, é síndrome de não sei o que, é síndrome de não sei o caramba. Perguntaram para ela, os jornais da época noticiaram isso, me envio para vocês no grupo, é lindo. E ela falou assim: não, eu agi em conformidade à Bíblia. E isso chocou a cidade, e aí estava assim estampado no jornal da cidade: conhecemos o primeiro cristão, ou a primeira cristã. Isso nos choca. Isso parece não entrar, o parafuso entra aqui e sai por aqui, tu fala: não, ela botou dentro de casa o assassino de seu filho. E nós somos o quê? Assassinos do Filho de Deus, dentro da casa do Pai. Graça, imerecida graça. Isso nos choca porque é completamente contrário às nossas estruturas de mérito, de fazer para ter, de ter e por isso merecer, de perdoar mediante a ação correta do pedido de perdão, porque se não pedir perdão direito, a gente também não perdoa direito. É graça. Os assassinos estão na casa do Pai, comendo com o Filho. Isso é graça. Eu queria pensar então na liberdade da graça de Deus. No segundo ponto, eu queria voltar com vocês para Efésios. Efésios 2. Olha o que Efésios 2, do 4 a 6 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós, pode dizer, nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Salvar foi uma decisão graciosa de Deus. Salvar-nos é decisão de Deus desde antes da fundação do mundo. Ainda não havíamos feito bem ou mal, ainda não havíamos existido no tempo, e Deus já nos salvara. É graça. Deus nos salvar é graça, é uma bondade que excede a nossa compreensão. Nós pensamos nisso em termos de Deus decidiu nos dar vida. Ele não ficou assim, e agora? O homem caiu. Se de um mesmo modo nós podemos dizer que Deus não decreta a queda, de um outro modo podemos dizer Deus decreta a salvação. Eu vou salvar. E você talvez tenha pensado nisso já várias vezes, mas nunca tenha observado que o outro ponto que a gente já vai mexer, que é a eleição, tem a ver que a salvação por graça só poderia ser por graça se ninguém existisse. É antes. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O Apocalipse afirma na morte do Cordeiro. Você está entendendo ou não? Onde nós estabelecemos o nosso critério de salvação? De que Deus teve misericórdia conosco? Certamente teve. Mas antes de qualquer misericórdia que Deus deva ter tido conosco, Ele teve graça. Ele não esperou a nossa queda para nos abençoar com a salvação. Deus foi bom conosco de um modo como nós ainda nem imaginaríamos porque não existimos. Deus permite que essa graça possa ser experimentada, não é? Quando temos filhos. Nem existe. Olha, tem pais que nem sequer o bebezinho está na barriga, não tem nem feto. Já estão assim, quando eu tiver um filho, ele vai ser assim, e aí eu vou dar isso para ele, e eu vou ensinar as escrituras. Já viu o pai fazendo isso? Mas nem tem nada. Eu já vi gente fazendo solteiro, quando eu tiver um filho, e aí eu vou ensinar a escritura para ele, e aí olha, eu quero ter um filho homem, porque eu quero que seja pastor. E aí você imagina, não, eu já ouvi essas coisas, estão rindo aí, sabe? E aí, sabe o que é interessante? Deus nos coloca esse paladar gracioso, mas a gente não percebe que isso é graça vindo dele, e a imago Dei impressa em nós, a imagem de Deus, imago Dei. Deus imprime em nós seu caráter. Resquícios do seu desejo eterno moram em nossas palavras. Quando eu tiver uma esposa, lhe tratarei tão bem. Mas você não tem ninguém. O que é isso que você está falando? Graça. Graça. Deus nos salvou desde antes da fundação do mundo, porque não podia nem ser por misericórdia, mas por graça. Ele nos colocou na sua história, se é que podemos dizer que Deus tem uma história, já que é um ser eterno, e Ele fez isso por bondade. Bondade que nos orienta, bondade que faz com que missionários vão para campos missionários sem nem sequer o que eles esperam. Eu vou lá, eu vou pregar lá. Quando eu estiver na faculdade, eles vão ouvir falar do nome do Senhor. Mas vem cá, você nem fez vestibular ainda, mas quando eu fizer. Entende? Parece que nós não percebemos o ato gracioso colocado sobre nossas palavras quando antevemos o bem, sem que nem bem nem mal hajam acontecido. Talvez você esteja sentado aí pensando, quando eu tiver um discípulo, quando eu tiver uma discípula, vou lhe dar a vida, vou lhe ensinar, e aquilo tudo, você acabou de chegar na IBC. Graça. Mas quando você estiver lá, vai ter que ser graça e misericórdia, tá? Só para deixar claro, a história da humanidade é graça e misericórdia. Então, além de graça, você vai ter que exigir ser enquanto misericordioso. Próximo ponto. Romanos 11, 5.
11, 5. Assim, também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente. Segundo o quê? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, é graça porque não tem ato feito. Não tem nada feito, nem bem nem mal, como diria a Jacoisaú. Não tem nada feito. Deus chama a existência aquilo que não existe, ou seja, a raça humana foi chamada a existência a partir de Deus, mas antes que existíssemos e tivéssemos corpo, Deus já havia elegido pessoas. Isso não nos é compreensível, porque obviamente só trabalhamos por mérito, nos relacionamos por mérito, escolhemos para casar, escolhemos para ter filho em dada época, escolhemos faculdade ou estudos, por quê? Mérito. Se é melhor, eu quero isso do que isso. Como é que é escolher sem mérito? Está longe da gente, está para fora, mas entrou na eternidade. O eleito de Deus, Jesus Cristo, o escolhido de Deus, veio até esse mundo. E Ele ama pessoas que foram escolhidas por Ele, seu Pai, no seu Espírito, desde antes da fundação do mundo. E aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. Ele diz que se o Pai não chamar, ninguém vem. Todas essas realidades da eleição, elas não são tão salutares porque gostamos de trabalhar com mérito. É muito triste pensar que existem pessoas que ignoram a grandeza da graça de Deus, barateando a graça, como Bonhoeffer fala, né, que é graça barata. Dentre alguns desses homens, Caio Fábio, que confunde graça com libertinagem. Acredita nisso? Caio Fábio diz que a igreja dele é o caminho da graça. Você já deve ter ouvido falar. Mas o Caio Fábio não prega graça. Ele prega libertinagem. Ausência de limites, ausência de ética e doutrina. Como é que é o nome daquele pastor que fiquei indignado junto com a Rita e com a Ana? Henrique o quê? Ana Vitória. Você queria brigar com ele. Qual é o nome dele? Aquele que o Lázaro Ramos entrevistou. É o... Vieira. Henrique Vieira. Quem é Deus? Deus é mistério e silêncio. Deus não é mistério e silêncio. Deus revelou seu Filho ao mundo. Deus falou por intermédio de profetas. Hebreus diz isso. Até para que ele fale aquela abobrinha dele de Deus é a encarnação do amor, porque ele está fazendo uma analogia a Jesus. Até para falar a encarnação do amor, ele vai precisar usar a Escritura. E ele vai precisar admitir que Deus não está e nunca esteve em silêncio. E por isso se revela no seu Filho. É uma tolice. É um falso profeta. Precisa ser combatida a fala dele. Mas é salutar perceber que tanto aqueles que se confundem quanto a Escritura, quanto aqueles que se confundem quanto a graça, podem estar aqui mesmo confusos quanto a como se comportam em relação à graça. Eu gostaria de pensar com você que se Deus é gracioso em sua atribuição natural, graça livre, se Deus salva por graça, elege por graça, qual seria o oponente da graça? Ou um dos maiores oponentes da graça? A gente vai ver. O orgulho. A raça humana, entorpecida pelo orgulho, traz faces, e eu podia trazer muitas aqui, mas eu escolhi uma face, que parece ser inofensiva. Isaías 51, vamos lá. Isaías 51, 12, 14. Isaías 51, do 12 ao 14. Capítulo 50 fala do Messias sofredor. Capítulo 51
apregoa um consolo para Sião, ou seja, as montanhas de Sião cercam Jerusalém, e essas montanhas de Sião são costumeiramente usadas como uma expressão do entorno de Jerusalém e Jerusalém, os montes de Sião. E aí uma consolação é apregoada a Sião, mas uma advertência no verso 12 é proclamada. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou aquele que os consola. Quem então é você, para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor, que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? Eu venho até o 13. Sabe o que nós estabelecemos aqui? Deus olhando para Sião, olhando o seu povo e reprovando o seu povo pelo medo. Sim, Deus está dizendo para o seu povo: vocês estão com medo de pessoas? Não é possível. Eu criei pessoas, eu criei os céus, eu criei, até eu sustento tudo isso. Deus está combatendo aqui uma face do orgulho que é extremamente sutil, a ansiedade quanto ao futuro. Talvez você pense que o cara que prostituiu-se, adulterou, matou, ele é um camarada muito odioso em termos de pecado. Mas a ansiedade nega que tu foi escolhido desde antes da fundação do mundo e salvo pela graça, eleito sem méritos e sustentado favorecidamente sem méritos, de que tudo que aconteceu na sua vida até agora é graça sustentadora, e de que quando você se torna ansioso quanto àquilo que ainda não aconteceu, você está negando tudo aquilo que te trouxe até agora. Você está negando toda a eleição, você está negando toda a boa vontade de Deus. Deus está reprovando esses homens, dizendo o seguinte: vocês acham que é medo? Vocês acham que é ansiedade? Vocês acham que isso é uma coisa de homens? Vou lhes dizer uma coisa: isso é negar a minha bondade, meu favor, minha soberania e tudo aquilo que governa esse mundo. Eu governo esse mundo. Não é apenas ansiedade, é uma busca implacável por ser autossuficiente. Algumas frases aqui, você pensa que sua proteção depende de si mesmo. Assim, seu medo deve significar que você não confia em Deus. Seu medo quanto ao futuro. Seu medo quanto a se vai ou não conseguir determinada coisa. Seu medo quanto a se vai conseguir ou não alimentar seus filhos. Seu medo quanto se vai ou não se casar, ter filhos, se vai ou não conseguir ser pastor, ou diácono, ou cooperadora, ou uma grande mãe, sabe? Eu tenho ansiedades, quais são? Eu não sei se eu sou boa para ser mãe. Aí, se Deus te chamou para esse mundo e te elegeu desde antes da fundação do mundo, te deu graça que sustentou até aqui, tu acha mesmo que isso está solto na existência? De que vai ter um momento onde Deus vai falar assim: está por tua conta. Ansiedade é pecado. Ansiedade faz dúvida quanto à graça de Deus. Ansiedade é orgulho camuflado de medo. O medo do futuro, de pessoas, de privações, reconhece a si mesmo como sustentador e nega a graça. Isso é grave demais. 1 Pedro 5. Estamos indo para o final. 1 Pedro 5. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. Não é o pastor André, esquece isso. O Senhor está falando com você. Olha o que diz a palavra de Deus através do nosso irmão Pedro.
1 Pedro capítulo 5, verso 6 e verso 7. Você pode ler? Diga. Debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Em grego mais aproximado, ele tem cuidado de vocês. Lance nele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Foi ele ontem, não foi você. Foi ele anteontem e mês passado, não foi você. Foi ele quando você achou que fosse você. A boa nota na prova, a sustentação, o pagamento daquela conta de luz. Foi ele. Mas por não ter dado graças, sua mente se confunde, se entrega a si mesmo. Ansiedade é pecado grave. Não lutar contra esse pecado é não dar graças, é não adorar, é não exultar, é não ter doxologia nos lábios. Você pode ter a melhor teologia do mundo, mas se você não luta contra a ansiedade, considerando-a tal como ela é, um grande e pavoroso pecado que nega a graça eterna, bondosa e gentil de Deus, você está deixando com que algo terrível enraize no seu coração. Mais 2 versículos terminam com a nossa sentença de hoje. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. André, como posso vencer? Como é que eu posso vencer a minha incredulidade pessoal? Como eu posso vencer o meu pecado de ansiedade? Como eu posso vencer? Olha o que Deus diz que é vitória sobre a ansiedade. Olha o que Deus diz que é vitória sobre o orgulho. Jeremias capítulo 9, verso 23 e verso 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Me conheça e tua ansiedade se cala. Me conheça e reconheça tudo que eu fiz, meus juízos, decretos, minhas leis, e acalme-se, porque eu tenho cuidado de vós. Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado da gente. Muitas das nossas orações já têm resposta. Muita oração nossa já tem resposta. Só que a gente não quer resposta, a gente quer o controle. As nossas orações deveriam silenciar-se e dizer amém com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Por 3 vezes pedi que me fosse retirado. Mas ele vinha, esse esbofeteador de Satanás, vez após outra. Então, pela última vez, ele orou e disse: Senhor, tira esse espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta. Nossas orações já têm resposta. Poderíamos repensar sobre o que estamos orando. Nossas orações já têm a resposta: a graça. Deus está a favor de seu povo. Deus está adiante de você. Ele já está lá. Deus já está lá. A graça é o futuro da igreja. Existe favor de Deus. Agindo Ele, quem impedirá? A graça de Deus já está no fim
sabe, a sua última jornada, entubado na CTI, tem graça. Tem graça de Deus para a morte de filho. Tem graça de Deus para suportar a morte da mamãe e do papai. Negamos isso porque nossa busca não é pela graça, é pelo controle. Por isso não nos dedicamos aos irmãos e à igreja, porque cremos mesmo que nos sustentamos. Cremos mesmo de que nós, se não correr atrás, quem corre? Que o Senhor nessa manhã tenha falado ao teu coração tanto quanto ao meu, porque tem graça de Deus hoje de manhã aqui. Que logo mais à noite possamos pregar o Evangelho da graça. Que logo mais em casa haja o perdão da graça. Não o perdão da conveniência, o perdão do devedor, mas o perdão com o qual você e eu fomos perdoados. Que possamos escolher, e aqui os solteiros, escolher pela graça nossos cônjuges, não por vista. Que possamos escolher os nossos cursos profissionais, nossos destinos ministeriais, se ainda assim a palavra escolher pode ser dita nesse ângulo, por graça, tranquilos. Por isso que Paulo deve falar, que a graça e a paz estejam com vocês. Se a graça estiver, a paz está lá. Vamos orar.